Todos querem vencer o mundo, mas poucos têm coragem de enfrentar o inimigo que vivem carregando dentro de si. Musashi aprendeu isso cedo. Ele descobriu que a espada mais perigosa não era a que cortava o ar, mas a que cortava o próprio coração. O verdadeiro inimigo nunca está à sua frente. Ele habita dentro de você. Habita nas vozes que duvidam, nos impulsos que distraem, nas emoções que tiram seu centro. Musashi dizia que a maioria dos guerreiros morria antes mesmo do primeiro golpe, porque já haviam sido derrotados pelo medo. Não o medo do inimigo, mas o medo de si mesmos. Quando ele empunhava a espada, sabia que o primeiro movimento começava na mente. A hesitação é o primeiro corte, e quem hesita, sangra antes de lutar. Por isso, treinava não apenas os braços, mas o pensamento. Passava horas parado, observando o vento, ouvindo o som do próprio corpo, esperando que o medo se mostrasse. Ele não o reprimia. Observava até que o medo se dissolvesse, como neblina ao nascer do sol. Assim, aprendeu a lutar sem tensão, a vencer sem pressa, a agir sem emoção. O domínio de Musashi não era físico, era espiritual. Nos escritos do livro dos 5 Anéis ele dizia: aquele que vence 1000 homens e perde a si mesmo perde tudo. O ego é o mais traiçoeiro dos inimigos, porque se disfarça de força. Ele te faz querer ser admirado, reconhecido, aplaudido. Mas aplaudido por quem? Reconhecido por quê? O ego luta para provar que existe. O espírito luta para permanecer inteiro. Musashi entendeu que enquanto o ego buscava fama, o guerreiro buscava clareza. E clareza é tudo que você precisa para vencer qualquer batalha. O inimigo interno é sorrateiro. Ele sussurra: espere mais um pouco. Não está pronto. Hoje não é o dia. Ele veste o medo de prudência, o cansaço de descanso, o desânimo de lógica. É ele que te convence a desistir do que ainda nem começou. Musashi chamava isso de voz da morte lenta, e aprendeu a reconhecê-la em cada passo, em cada pensamento que o afastava do caminho. Quando essa voz surgia, ele agia, sem pensar, porque sabia que, se pensasse demais, seria arrastado pela hesitação. A hesitação é o campo onde o inimigo cresce. A cada segundo que você duvida, ele ganha força. A cada vez que você se explica, ele ganha voz. A cada vez que você escolhe o conforto em vez do esforço, ele ganha território. Até que um dia você acorda e percebe que a vida inteira foi uma rendição lenta, disfarçada de escolhas sensatas. Musashi viveu em guerra com essa rendição. A enfrentava todos os dias ao acordar antes do sol, ao repetir os mesmos movimentos milhares de vezes, ao se recusar a negociar com o cansaço. Ele dizia que a mente humana é uma criança armada. Precisa de disciplina, não de desculpas. O inimigo dentro de você é alimentado por reação. Quando algo te irrita e você reage, ele se alimenta. Quando alguém te ofende e você devolve, ele cresce. Quando o mundo te distrai e você cede, ele sorri. Ele vive da tua energia, da tua pressa, da tua necessidade de provar algo. Musashi aprendeu o contrário: agir sem reagir, decidir sem emoção, observar sem se contaminar. Era por isso que os adversários o temiam, porque ele não reagia. Ele via, e o que é visto claramente perde o poder de te ferir. Houve um duelo em que o inimigo tentou provocá-lo antes da luta. Disse que Musashi envelhecera, que sua fama era exagero, que sua força já havia passado. Musashi olhou o homem por um instante e respondeu: apenas um de nós precisa acreditar nisso. E se calou. Quando o combate começou, o oponente tremia. A provocação havia voltado contra ele, porque a confiança de Musashi não vinha da mente, vinha do espírito, e o espírito, uma vez treinado, não treme. Mas o inimigo interior não se manifesta apenas na batalha, ele aparece no silêncio. Nas madrugadas em que ninguém vê o que você faz, nos momentos em que o corpo quer parar e a mente busca uma justificativa bonita. É ali que a guerra acontece. É ali que a disciplina se forma.
Musashi dizia que o verdadeiro treino começa quando você quer desistir. Porque é ali que o inimigo aparece. E é ali que você o enfrenta. Dominar o inimigo interno é aceitar que a luta nunca termina. O medo não desaparece. O ego não morre. A dúvida não se cala para sempre. Mas você aprende a reconhecer cada um deles como visitantes, e não como mestres. Eles batem a porta, mas você não os convida para o chá. Eles falam, mas você não obedece. E esse simples ato de não reagir já é uma vitória. A maior de todas. Musashi compreendeu que vencer a si mesmo é o único triunfo que dura, porque tudo que é vencido fora de você pode ser perdido, mas o que é conquistado dentro de você permanece. Quando envelheceu e se retirou para a caverna de Reigando, escreveu: a vitória final é ser inabalável diante de si mesmo. Ele sabia que a guerra não termina quando o último inimigo cai. Ela termina quando você para de ser o inimigo de si mesmo. Por isso, quando sentir raiva, medo, dúvida, não lute contra eles. Observe, respire, espere e veja o que eles querem te ensinar. Às vezes, o inimigo não está tentando te destruir, está tentando te revelar. O medo mostra o que você valoriza. A raiva mostra o que você não aceitou. A dúvida mostra o que você ainda não entendeu. Quando você aprende com eles, eles perdem o poder. Musashi dizia: o guerreiro vence quando o inimigo se torna mestre. O que ele queria dizer é simples. A vida não te derrota, ela te treina. Cada obstáculo é um espelho. Cada queda é uma lição disfarçada. Cada fracasso é a espada que te afia. O inimigo que te desafia é o mesmo que te molda. E quando você entende isso, não há mais nada a temer. A guerra dentro de você não é um castigo, é um caminho. Ela te obriga a crescer, a ver, a escolher. A cada vez que você vence a si mesmo, o mundo lá fora se curva. Porque o homem que conquistou o próprio caos já não pode ser controlado por ninguém. Musashi não lutou para ser o melhor espadachim do Japão. Lutou para ser dono de si mesmo e conseguiu. No fim da vida não tinha títulos, riquezas nem templos em seu nome. Tinha apenas paz. A paz de quem venceu a única guerra que realmente importava. Hoje lembre-se disso. O inimigo não é o outro. É a voz dentro de você que diz que não vale a pena tentar. Quando ela aparecer, sorria. Respire. Continue. Porque naquele momento, você está travando a batalha mais importante da sua vida. E ela está sendo vencida em silêncio.